Vamos lá, convidar aqui a galera para entrar aqui com a gente. Mais um dia de Nordeste Guitar Classes. Vamos ver aqui. O Gabriel entrar aqui, a gente já começa. Se você puder, convide pessoas que gostariam de participar aqui, gostariam de estar nessa aula. Gabriel tá aqui já, maravilha. E aí, como é que você tá? Beleza, Tranquilo? Tá melhor de ouvir agora? Massa, tudo bem? Vou fazer aqui uma breve apresentação e passar a bola para você, para a gente começar aí essa aula maravilhosa. Olha, hoje estamos aqui no nosso último dia, né, na nossa última edição, nosso último dia da primeira edição do Nordeste Guitar Classes, que é um evento maravilhoso, unindo aí guitarristas do Rio Grande do Norte, desculpa, não é no plural não, guitarristas do Nordeste do Brasil, né? Eu aqui do Rio Grande do Norte, o Gleidson Frota lá do Ceará, o Lívio Nascimento lá do Piauí, o Breno Lira lá de Pernambuco e hoje, encerrando essa semana com chave de ouro, nosso querido Gabriel Moraes, guitarrista paraibano que vive na Áustria, um músico que eu tive a felicidade de conhecer, tornou-se um parceiro, um irmão, um amigão, que a gente se conheceu lá em Brasília no curso de verão em 2009, já vão 11 anos, e que hoje vai dar essa aula pra gente aí. Gabriel, que é um cara que é dono de um estilo muito particular de tocar, assim, um cara que eu sempre admirei muito, sempre me inspirei muito pela disciplina dele, pela seriedade dele com a música, e que nesse caminho que ele vem trilhando, construiu uma maneira muito particular de tocar, e ele tem uma abordagem que ele vai falar melhor do que eu sobre o assunto, e vai dar aí pra gente essa aula gratuita e prática. Pegue aí suas guitarras e vamos tentar aprender o máximo possível. Força, Gabriel. Massa. Já começa tocando, já começa a aula, o que você prefere? A rocha aí, né? Tocar um negocinho aqui. Certo?
Lindo demais. Lindo demais. Ó, eu escolhi não lhe atrapalhar enquanto você estava tocando, mas vou aproveitar esse intervalo para pedir a você só para levantar um bocadinho para a gente poder ver o braço da guitarra. Eu tenho certeza que a galera ficou assim como eu, ficou, bicho, deixa eu ver. Se você viaja nisso, Gabriel, mas eu tenho, pelo menos eu tenho essa viagem. Quando o que eu gosto do show ao vivo, além de muitas outras coisas, é a oportunidade que a gente tem, que no áudio a gente não consegue, e que é de ver um bocado ali, né, acontecendo, né, no instrumento e tal. Mesmo que a gente não entenda, né, exatamente, mas eu acho bacana de ver. Força, meu irmão. Uma falha minha, já começamos assim, mas vai melhorar, vai melhorar. Tá massa, tá muito lindo. Massa, bicho. Então, o tema de hoje é a expansão do vocabulário melódico, né? E assim, nós enquanto músicos, nós sempre fomos criados com essa questão de formatação de estudo, né? Você precisa estudar dessa forma para poder chegar em tal lugar, tá? Então, com o passar dos anos e pesquisando e tocando com muita gente, correndo atrás, eu comecei a perceber a coisa da valorização de você desenvolver sua forma de ver as coisas. Isso é o grande barato de música. É isso que faz com que você desenvolva uma identidade musical e etc. Certo? Então, quando eu pensei nesse tema, expandir vocabulário melódico, isso vem, na verdade, de uma pesquisa minha, baseado em estudos de simetria, baseado em estudos de assimetria melódica e todos esses conceitos. Então, o que acontece? Para a gente começar com isso, a gente precisa entender a importância de uma nota. Uma nota é o nosso átomo, certo? É o que a gente, a partir dele, vai fazer e vai desenvolver a expansão dele mesmo para a gente conseguir criar linhas, criar harmonias, criar e etc. Certo? E aí o que eu preparei para hoje foi o seguinte. A primeira coisa que a gente poderia fazer, e que eu acho que é muito válido, é entender a nota por si só, baseada em intervalos. Certo? Eu gosto, particularmente, de estudar com drone. O que é o drone? É uma nota pedal, certo? Que você vai deixar ela rolando, certo? E baseado nessa nota pedal, você vai começar a fazer comparações. Tá, o que é o dó em cima do dó? O que é o ré em cima do dó? O que é o ré bemol em cima do dó? E não pensando teoricamente na questão de, isso aqui é uma nona menor. Isso aqui é uma... Não. Vamos pensar sonoramente, certo? Sonoramente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um dó rolando, um dó pedal, e a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos pegar a parte nota dó, eu vou falando o nome de algumas notas, e a gente vai começar a tocar essas notas, certo? Para poder ouvir a comparação entre elas. Então, eu tenho aqui uma nota pedal, né? Vou da internet, ela já está aqui preparada. Vamos ver só como é que chega o volume aí, aqui, viu? Vamos ver se chega muito alto. Acho que está bem alto, né? Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Chegou bem alto. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Pronto. Lá vai. Ok. Beleza. E hoje, com todos os nossos amigos que estão aí assistindo, vai tentar. Vamos fazer o seguinte. Agora, quando tá rolando a nota,
o pad, não dá para ouvir o que você está falando. Vou pegar o pad aqui do piano. Só um segundo, pronto. Foi. Aqui, vamos. Tem um dó rolando aqui, certo? Estão escutando esse dó? Tá rolando um dó, beleza? Primeira coisa que eu pedi para fazer é o seguinte: eu quero que você toque a nota dó na terceira corda da quinta casa, certo? Assim. Eu tenho esse som, né? Pronto. Eu quero que você toque essa nota e escute como ela soa em relação ao que está sendo tocado, ao pedal. Tá? Beleza. A partir daí, vamos tocar a nota Fá, que está na sexta casa da segunda corda. Certo? Compara o som. Está escutando a nota pedal Dó. Canta a nota. Certo? Depois a gente vai para o Si bemol, que está na sexta corda da primeira casa. Na primeira corda. Na sexta casa da primeira corda. Desculpa. Si bemol, desculpa. Beleza. Baseado nisso, a gente tocou 3 notas, certo? Vamos fazer comparações. A gente toca Dó e canta o pedal. Dó. Toca o Fá. Dó e canta o pedal. Dó. Escuta os dois. Canta o Si bemol. Beleza? Para quê? Você vai continuar fazendo isso em todas as notas possíveis, certo? Mas isso é a base de qualquer melodia. A gente precisa de uma nota, certo? O que a gente pode fazer com a nota é o seguinte: a gente vai começar a brincar com direcionamentos e intervalos. Ou seja, a gente tem o Dó, ok? Vamos tocar uma nota acima, uma nota abaixo. Tem o Dó. Certo? Tem o Dó e a gente toca o Ré menor e volta. Dó, tem o Fá, mesma coisa. Tem o Si bemol, toca o Si e volta. Escuta agora com o pedal e toca essa linha. A gente tem ele, tem essa nota pedal, a gente acabou de criar uma linha. O que a gente pode fazer com isso é começar a adicionar um outro elemento que é muito importante, que é o ritmo. Então, ó, toca isso aí. Saca? Pronto. A partir daí a gente já começa a entender dois elementos da criação de linhas: direcionamento e ritmo. Certo? E isso vai ser importante para qualquer linha que você for criar, qualquer linha melódica. Eu toquei no começo o Blue Bossa, não foi? Uhum. Pronto. Quando eu toquei o Blue Bossa, eu estava trabalhando muito isso. Então, o que é que eu vou fazer? Agora, como exemplo, eu vou deixar a percussão tocando e vou tocar um acorde de Blue Bossa, certo? Tocando os acordes do Blue Bossa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tocar 2 acordes. Vou tocar o Dó e o Fá, certo? O Dó menor. Dó menor e o Fá menor. Pronto. Com isso aí, eu vou criar a minha primeira linha usando essa mesma ideia que a gente está usando. Certo? Toca um Dó menor e segura, Yuri, para você escutar ele. Segura esse Dó menor, toca agora. Toca a linha. Sacou? Você começa a ter umas cores diferentes que não necessariamente é o que a gente já estudou de escala ou etc. E a gente fez só o exemplo baseado com uma linha
tocando semitons. Isso pode ser adaptável para qualquer coisa. Então, se a gente faz isso no dó menor, a gente tem se eu faço isso no fá menor, Pode crer. sacou? É uma outra cor. E isso é a base de tudo que a gente vai ver hoje. Isso é o principal, é o átomo, é a criação. Você entender uma nota, entender relações de direção e ritmo. Isso é o mais importante que a gente pode ter por agora, certo? O que é que acontece quando a gente faz isso? A gente entra num... Se a gente fala de átomo, a gente vai virar agora uma coisa que a gente chama célula. O que é célula? É um agrupamento de notas. Por exemplo, aqui a gente teve um bemol 2, certo? Certo. Isso é minha célula. Isso é minha célula. Sacou? É minha célula melódica. É assim como eu penso em improvisação, certo? Eu penso por células melódicas. Então, isso é o que eu vou ter por agora. Se, por exemplo, eu pego o Blue Bossa, então dó menor eu tenho Ó, Peró. Quando eu vou para Fá menor, começando no Fá, Dó, De, Dó. Quando eu venho para o Ré, Dó, De, Dó. Quando eu vou para o Sol, Dó, Peró. Volto para o Dó menor, Dó, Dó, De, Dó. Sacou? Então eu tenho Dó, De, Dó. Quando eu venho pro Ré, Dó, Dó, Sol, Dó, 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 sacou? É uma célula melódica. Célula melódica, na verdade, é uma ideia. Você tem uma ideia musical e você começa a trabalhar com ela em diversos cantos, certo? A gente está saindo das tônicas dos acordes, entendeu? A gente está saindo das tônicas dos acordes, por enquanto. Então, eu acho que um bom exercício para a gente começar a trabalhar isso é, pega uma música, certo? Uma música que você conheça, certo? Você precisa, sei lá, a gente está exemplificando aqui o Blue Bossa, mas você pode pegar o Garoto de Ipanema, qualquer uma que você quiser, qualquer música que você quiser. Inventa uma célula melódica, por exemplo, 1-2, ou 1 flat 2, ou 1-3, qualquer coisa que você queira criar, certo? E começa a brincar com isso. Você vai improvisar, e aí você... Eu tenho aqui um play along do Blue Bossa. Deixa eu ver se chegou aqui. Não está aqui, mas eu tenho aqui baseado. Eu vou tocar a harmonia do Blue Bossa, certo? Sem a base, mas só com ideia melódica. Então vai ser. O groove é diferente, mas vou dizer aqui, ó, Dó menor. Vou pro Fá menor. Vou pro Ré meio minuto. Sol. Dó menor. Sacou? Mi bemol. Lá bemol. Ré bemol. Voltou pro Ré. Meio minuto. Sol. Dó. Só com direção e ritmo eu já criei uma melodia para a música. Sacou? Isso é uma coisa que a gente pode aplicar em improvisação, em composição. A gente pode aplicar improvisação em composição em várias formas de se tocar, certo? Célula melódica é o primeiro ponto que a gente tem para falar hoje. Essa foi uma explicação breve sobre isso. Fez alguma dúvida acerca, Yuri? Não, desculpa. É o seguinte, Gabriel, eu estou ouvindo você, tentando absorver o conteúdo, fazendo anotações, partilhando aqui com a turma aqui a live, mas está tudo bem. Siga. Eu vou preparar umas coisinhas também para perguntar. Beleza, tá massa. Essa é a primeiro ponto da live de hoje, certo? Células e células melódicas, e que você pode trabalhar ritmicamente e você pode trabalhar direção, certo? A gente fez direção só para cima, né? A gente fez direções só para cima, mas a gente pode fazer para baixo também. A gente primeiro fez mas a gente pode fazer ou misturar as duas direções, para cima e para baixo. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz Dó, Ré, Dó, certo? Por exemplo, Dó, Ré, Dó, certo? Na quinta e na sétima casa. Dó, Dó. Mas eu posso ter isso para baixo também.
Dó, si natural, dó. Quarta casa ou quinta casa e quarta casa. Por exemplo. Então, no Dó menor eu posso ter subindo. Mas eu posso ter também descendendo. Sacou? Já. Quando for no Fá menor. Ré diminuto. Dó, de, dó, de, dó, dó, sol. Dó, de, dó, de, dó, de. Vou por Dó menor. E assim por diante, certo? A gente está trabalhando só com ideias simples e curtinhas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Uma pergunta, Gabriel. No Dó menor você partiu da nota Dó, aqui nessa reflexão, né? No Fá menor você partiu da nota Fá. No Ré menor você partiu da nota Sol. É isso ou fui eu que perdi aqui uma informação? No Ré diminuto partiu da nota Ré, certo? Por exemplo. E pensou necessariamente a segunda menor ou não? Pensou mi natural mesmo? Esse caso eu tinha feito só com segundas maiores. Então, segunda menor seria do, e, do, pó, de, do. O que caracteriza o modo lócreo, que a gente sabe, certo? Ou pode ter o lócreo nona maior, né? Que é o que você está propondo. Exatamente, que é esse aqui, ó. Do, do, essa sonoridade, sacou? Ou seja, a célula melódica ela indica direção, ela indica ritmo, ela indica modo, sacou? Então, uma ideia, por mais curta que seja, ela pode caracterizar um modo, ou pode, mais para frente a gente vai ver daqui a pouco, não caracterizar um modo, mas a célula ser tão forte que ela puxa a atenção toda para ela. Entendeu? Sim. A ideia melódica é tão forte que ela puxa a atenção para ela. Ou seja, ela começa a voar em cima da harmonia. Sacou? Então, basicamente, a ideia aqui seria: a gente começou a trabalhar com transposição, com células melódicas, e agora a gente vai trabalhar com uma coisa muito importante que se chama transposição, certo? Uma ideia melódica, uma célula melódica, ela existe, pode trabalhar por si só, mas ela pode trabalhar com transposições. E é aí onde a gente começa a trabalhar o conceito de simetria, certo? Você lembra que no começo a gente fez aquela ideia do Dó, Ré, Dó, aí depois foi pro Fá, depois Si bemol, isso já é uma ideia inicial para transposição, sacou? Isso já é uma ideia inicial para transposição. Então, por exemplo, se eu tenho essa mesma ideia melódica, Dó, Fá e Si bemol, e eu resolvo tocar isso em cima do Dó, eu começo a gerar uma transposição, sacou? Então, aí é onde entra a questão da simetria, certo? De simetria, que eu sempre falo. Quando a gente trabalha com simetria, a coisa vai funcionar assim: a gente tem um intervalo igual de transposição que a gente vai pegar essa mesma ideia e vai passar por todos eles. Por exemplo, se a gente cria essa mesma ideia de segundas e transpõe em terças menores, por exemplo. A gente está tocando minha célula melódica é 1, flat 2, que é Dó e Ré bemol, por exemplo. Mas eu quero transpor isso em trítono, por exemplo. Sacou? Então eu vou botar aqui um pedal em Dó, certo? Tá rolando um pedal em Dó. O que eu vou fazer, eu vou tocar. Minha ideia principal, ela vai se transpor de Dó para Fá sustenido. Então vai ser 1, flat 2, Dó e Ré bemol. E depois Fá sustenido e Sol. Então isso vai soar assim. Sacou? Minha transposição é em trítono. Então eu tenho Dó, Fá sustenido, Dó, Fá sustenido e assim por diante. Sacou? Aí o que eu posso fazer é começar a brincar com melodias em cima disso. Então, tá o Dó menor rolando aqui, vou deixar o groove.
movimento tá aqui, ó. Dó, Fá sustenido, Dó, Fá sustenido e Dó. Certo? É legal observar que o Trítono ele se movimenta assim, ó. Dó, vocês estão vendo? Dó, Fá sustenido. Exatamente. Dó começando aqui na terceira casa da quinta corda. Dó, Fá sustenido. Depois Dó. Isso. Pula uma casa. Fá sustenido e Dó. Pronto. Aqui eu já tenho uma coisa que é o primeiro capítulo de um livro que mudou minha forma de pensar, música, chamado Tesouros de Escalas e Padrões Melódicos, de um russo chamado Nicholas Slonimsky. Inclusive, quem estudava muito esse livro é o John Coltrane, né? Gabriel, se você puder digitar aqui essa referência, eu já vou fixar no comentário, certo? Porque aí a galera pode ir anotando. Estou dizendo isso, mas eu mesmo vou anotar, entendeu? Como é? Eu estou pedindo para você anotar, que eu vou deixar fixado aqui. Eu vou anotar, não sei a galera, mas eu vou anotar aqui já. Pode crer. Não, tem uma galera ainda assistindo. Esse é o conteúdo que ele esqueci o nome botar o nome do autor. Esse é um conteúdo que ele é um pouquinho mais avançado, mas que melodicamente, quando você descobre isso, muda tudo, porque notas, na verdade, escalas são agrupamentos de notas, é só o nome que você dá para isso. Quando eu pensei em tocar assim, eu comecei a me livrar de nomes, de escalas, etc. Entendeu? E quando eu fiz isso, me libertou melodicamente, minha cabeça abriu, entendeu? Isso é fantástico. Slonimsky. Pois é, esse é o cara. Deixa eu mandar aqui. A galera aproveitar para mandar um abraço aí. O Gleidson Frota está aqui com a gente, o Livro Nascimento. A galera, já vou fixar aqui esse comentário. Ó, galera, esse comentário que está fixado aí é de um material muito precioso que o Gabriel falou há pouco, que foi um material que ele acessou quando estava estudando já aí na Áustria, Gabriel, ou foi aqui no Brasil ainda? Já aqui na Áustria. Eu tinha ouvido falar no Brasil, mas basicamente aqui na Áustria eu me aprofundei mais. Pois é, e esse material o Gabriel estava dizendo que ajuda a pensar nessa linha que ele está falando e que eu vou parar de interromper para ele continuar. Força, meu irmão. Nada, é isso. Sim. Então a gente falou de célula. Quanto tempo a gente tem só para eu ver o melhor administração da aula? Estamos bem. Agora que a gente vai a 28 minutos e 30 segundos. Não tem tempo suficiente. Então, a primeira coisa que eu falei foi célula melódica. Você entender a importância de uma nota, você entender o que é célula melódica, você entender que através de célula melódica você pode brincar com direções e ritmos, certo? E o terceiro ponto que eu falei agora é a transposição, né? Você começa a trabalhar com transposições e isso fica tudo muito claro. Pronto, eu vou deixar, por exemplo, eu vou pegar aqui o Blue Bossa novamente, certo? Vou pegar aqui o Blue Bossa novamente, já que eu consegui baixar ele aqui. E aí, eu vou começar a tocar algumas ideias para você entender como ele funciona. Aí, tem o Blue Bossa aqui. Eu vou tocar muita coisa em cima do começo do Blue Bossa, certo? Quando for naquela parte dos 2/5, a gente vai chegar lá, mas eu vou tocar basicamente os 2 primeiros acordes e vou mostrar o que dá para fazer. Tá? Massa. Dó menor. Certo? Não toco mais até agora, vai passar a próxima parte. Vou voltar para a gente não perder muito tempo esperando. Mas o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com direção, subindo no Dó. Quando foi para o Fá menor, eu inverti a direção. Tá? Então, eu fiz Dó, Ré, Dó, por exemplo. E quando foi para o Fá menor, eu inverti a direção. Eu fiz a direção descendente. Fá, Mi bemol, Fá. Certo? Então, ó. E trabalhando ritmo.
Você poderia fazer novamente, mas aumentar só um pouquinho o backing track, pouca coisa. Com certeza, com certeza. Deixa eu fazer aqui. Só pra gente perceber bem direitinho, sabe? A intenção. Deixa eu aumentar aqui. Dá pra ouvir agora? Pronto, beleza. Então, aqui, ó. Vou falar o nome das notas, certo? Dó, ré, dó, fá, mi, fá, mi. Por exemplo, sacou? Então, eu comecei, a minha ideia principal é o dó e o fá, certo? Minha célula é o 1, 2, né? É uma célula de tom, entendeu? Mas, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa com uma célula de 1 flat 3, por exemplo. Sacou? Dó, mi bemol, ou dó, mi bemol, ou dó, lá, se for invertido. Fá, lá bemol, ou fá, ré, se for invertido. Então, presta atenção como a melodia pode ficar. Dó, lá, dó, mi, dó, lá, fá, sacou? O caminho que dá para ser, eu comecei em dó, sacou? Só com isso que eu fiz foi o dó, lá, dó, ré, dó, lá, dó, mi bemol, dó. Aí eu conectei o lá com o lá bemol. No caso que seria o 3 da célula do fá, né? Lá bemol, fá, ré, fá, lá, por exemplo. Então soaria assim. Só trabalhando célula melódica, sacou? E eu não falei de transposição. Agora é onde eu entro na parte de transposição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma ideia, 1 flat 3, tá? E eu vou transpor em trítono. Escuta como vai ficar. Sim, vou mostrar. Desculpa. Não, tem que ser assim. Então, ó, minha ideia melódica, eu tenho essas possibilidades. Deixa eu ficar fazendo assim para vocês verem. Né? Dó, vou virar aqui. Dó, eu tenho dó e mi bemol, certo? 1 flat 3. Se eu inverto e eu coloco uma terça menor abaixo, eu tenho dó, fá. Sacou? Tá claro isso aí? Pronto, então eu tenho. Quando eu faço a transposição, eu vou aplicar a mesma célula, tá? Só que um trítono acima. Então, Fá sustenido lá, Fá sustenido, Fá sustenido, Mi bemol, Fá sustenido. Pronto. Essas são as notas que eu vou trabalhar agora, tá? Para o dó menor. E eu posso fazer a mesma coisa e transpor para o Fá também, certo? Que no caso do Fá eu teria Fá, Lá bemol, ou Fá, Ré, Fá. Certo? E a transposição seria Si, Ré, Si, ou Si, Sol sustenido. Isso. Logicamente, isso pode ficar assim, ó. De novo. Sacou a viagem? E os caminhos que você pode tomar através disso. Sim. Entendeu? É isso que eu falo sobre expansão da consciência melódica. Eu poderia realmente estar tocando só isso aqui. A escala, que pertence ao modo. Mas, ao invés disso, eu crio células para criar intenções diferentes. Então, por exemplo... O caminho que dá para você tirar e que dá para você ir é outra coisa.
E é isso que eu falei no início. A transposição ela é tão forte que ela puxa a atenção. E isso faz com que isso acaba fazendo com que a atenção seja tão forte para ela que você esquece a harmonia. Ela está dentro da harmonia, tá assim, gera novos modos, mas você puxa essa atenção para você, sacou? Então, por exemplo, vou improvisar livro com esses conceitos, certo? Para você ter ideia. Tá entendendo a vibe? Sacou? Isso são transposições. É uma ideia melódica e transposições dela, entendeu? Então, boas formas de você começar a praticar isso é, acredite, isso é meio que uma meditação melódica, sacou? É aquele lance do drone que eu falei. Você coloca uma nota, você vai deixar essa nota rolando e aplicar, entendeu? Aplicar ideias. Queria que você começasse a testar um pouquinho disso aí, Yuri, pra gente. Vamos lá. Vamos trabalhar em cima desses dois acordes, Dó menor e Fá menor, certo? Sem ritmo, eu vou deixar o acorde suando, beleza? Eu vou tocar um acorde aqui, deixar suando, e eu quero que você experimente isso, beleza? Primeiro acorde vai ser Dó menor. Você lembra das notas que a gente pode trabalhar? Dó, Mi bemol ou Dó lá, exato. Pode trabalhar com a preposição, exatamente, que seria Fá sustenido lá, Fá sustenido Mi bemol. Sacou? Vamos ficar só nesse acorde, a primeira vista, tá bom? Então você pode trabalhar essas notas. Exatamente. Exatamente. Essa é a nossa célula melódica, tá bom? Vou deixar o acorde Dó menor rolando e você trabalha assim nisso aí. Sempre trabalhando com ritmo também. Exatamente. Sacou? Isso te dá uma liberdade de som, e uma vez que você começa a fazer isso, você precisa entender uma coisa: você não pode ter preconceito com o que você está tocando, entendeu? Tudo que é novo geralmente apresenta um afastamento. Um estranhamento, né? Sim. Um estranhamento, exatamente. E assim, quando eu comecei a tocar com as pessoas que começaram a trabalhar, usar esse tipo de material, à primeira vista é meio, pô, pode crer, tá certo isso? Mas uma vez que você se dá a liberdade, você começa a achar beleza nessas coisas, e depois você não quer mais parar de usar, entendeu? Lógico, enquanto solista, enquanto músico de acompanhamento, você precisa saber onde aplicar ou não, etc. Isso pode ser um elemento da sua música. Em alguns casos, tocando com outras pessoas
Deus vai soar bem, mas é uma coisa que você precisa ter um certo contato, né? Tem alguma dúvida? Uhum. Rapaz, eu estava esperando que o pessoal aqui se pronunciasse. Eu queria que você falasse para a gente o seguinte. Obviamente, como você está mais familiarizado com essa proposta, né, de pensamento, você consegue tocar com mais liberdade, né? Por exemplo, eu aqui fiquei preocupado em passar por essas informações para poder perceber melhor. Mas quando você soltou o backing track pela última vez e tocou junto, você desenvolveu sua linguagem na boa e ficou muito claro isso que você explicou até aqui quando você tocou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as conexões dessa linguagem, as conexões possíveis através dessa linguagem. Em que sentido é que eu pergunto isso? Por exemplo, você, você usa esses subterfúgios como conexão entre o que você está fazendo, mas você também usa como ponto de partida, que foi o que você explicou no começo, que é a criação de células, né? Células que podem tanto dar rumo ao seu solo, como podem simplesmente conectar partes do solo e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é a conexão, como é quando você usa isso como conexão, se você conecta arpejos de acordes, escalas de acordes, se você conecta pensando na harmonia e onde ela está, em tipo, eu estou à vontade, por exemplo, vamos supor que você criou uma célula de conexão, não de ponto de partida, você vem do solo, talvez até da melodia, da música, e você criou uma célula que, por conveniência, você saiu usando ela simetricamente, né, ou sobrepondo ela. Como é que você faz? Você se orienta pela harmonia para saber, por exemplo, aonde você vai cessar o desenvolvimento dessa célula, aonde você vai respirar um pouco no seu solo. Você entendeu assim? Entendi essa pergunta demais. E é uma questão que sempre aparece em workshop, essas coisas. Então, primeira coisa de tudo, eu toquei com um baterista incrível chamado Doug Hammond. Ele foi baterista da Nina Simone, e do Sonny Rollins, e dessa galera toda. Figuraça. E uma coisa que ele falou assim para mim, ele como baterista, ele falou uma coisa que mudou minha forma de pensar muito. Mais importante de tudo é a melodia. Certo? A harmonia é um vestido para a música. Certo? No contexto de solista. Porque o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas, quando vai solar, elas estão ligadas nos acordes, entendeu? No que está escrito, de repente, no Real Pro, ou na partitura, ou o que seja, e esquece que todas as respostas estão na melodia. Todas as respostas para o seu solo, para a sua improvisação, estão na melodia. Tudo está lá. É através da melodia que você entende que é. Ou então, tônica, sétima maior, nona, tônica. E resolve na quinta. Ali está tudo, ali que você vai encontrar a cor da improvisação, a cor do som. Então, a questão toda, respondendo a sua pergunta, é: o que é mais importante? Aprender como conectar ideias. Se você entende como conectar ideias, e isso através de ritmo, através de voice lead, você consegue passar por onde for. Né? Porque a ideia principal dessa forma de improvisação é trazer novas cores. Mas nem sempre essas cores elas devem estar durante todo o solo. Entendeu? Nem sempre essas cores elas devem estar durante todo o solo. Como você disse, eu posso tomar isso como ponto de partida, certo? Posso tomar isso como um ponto de partida e começar a improvisar com isso. Posso vir de uma coisa mais tradicional, por exemplo, no Blue Bossa. Sacou? Uhum. Que
Muita gente chama isso outside, mas não necessariamente eu encaro como outside, porque outside é uma coisa que está fora, mas fora de quê? Entendeu? Qual é a caixinha que isso está fora? Para mim, existem 12 notas e a gente tem que ser amigo delas. Pronto. Entendeu? Para mim, é assim que música tem que funcionar. Certo? E é isso que eu estou dizendo. Cada nota é uma cor nova. Então, às vezes, como eu mostrei aqui, eu venho de uma ideia mais tradicional, já chamo uma coisa nova, mas o mais importante disso é saber como conectar. Sentiu a conexão? Resolvi na terça. Entendeu? Pode crer. Resolvi na terça, nona, independente do que eu joguei em cima, sacou? Não é uma coisa que é aleatória, jogar qualquer coisa. Não, é uma coisa que precisa ter um direcionamento, entendeu? Então, independente da linha. É um jogo organizado, né, Gabriel? Assim, livre, mas com um pensamento lógico conectado, né? Um pensamento que quando você olha para o caminho, você percebe, né, sentido naquilo, né? É uma coisa que você precisa entender. Você precisa observar o solo ou a harmonia como um terreno que você vai plantar flores diferentes, entendeu? Vai plantar uma árvore, vai plantar uma rosa, vai plantar um espinho que seja, entendeu? Vai tentar fazer, saca? Lógico, não existe pé de espinho, mas assim, podem aparecer espinhos no caminho, você vai apodando eles, vai apresentando de forma bem interessante. Então, é isso que a gente precisa entender. Existe o terreno que a gente vai plantar, certo? E independente do que vai aparecer, a gente precisa entender como conectar. Beleza, eu tenho essa planta aqui, mas tem que ter cuidado para as raízes não chocarem, entendeu? Sim. Qual é o passo certo, entendeu? Qual é a hora certa de aplicar, qual é a ideia certa, e assim e por aí vai. Tá, então, o mais importante esse é um ornamento, é uma ferramenta que você pode utilizar ela pura, você pode usar ela diluída, no meio de ideias mais tradicionais, etc. Entendeu? Como funciona a lógica por isso. E uma vez que você sabe o ponto de partida e o ponto de chegada, ou pelo menos você imagina, o que vai acontecer no meio é consequência do momento. Entendeu? Por exemplo, eu quero começar no Dó e eu quero resolver na nona do Bossa. Sacou? Eu desenvolvi o caminho. Pode crer. Sacou? Eu imagino um ponto de partida, um ponto de chegada, ou se esse ponto de chegada vai ultrapassar o tempo 1 do próximo acorde, saca? Mas assim, independente disso, eu já tenho essa visão a lá Thundercat, além do alcance. A ideia é ter essa. Observar, beleza, passou do compasso, eu quero resolver ali. Sacou? Uma vez que você faz essas conexões, aí tudo fica perfeito. Então, precisa se entender que é uma forma de ornamento, entendeu? É uma forma de ornamento no sentido de eu posso utilizar em partes, ou eu posso utilizar já como a cara do solo, entendeu? Essa é a grande questão. Se eu utilizar isso como a cara do solo já, as pessoas acostumam. Entendeu? As pessoas acostumam. Eu pegar o boss já começa assim. Pode crer. Quando é muito, usando uma frase que o pessoal fala, quando é muito outside, se torna inside. Desculpa, como é? Quando é muito outside, se torna inside. Tá? Entendi. É uma questão de costume. Uma vez que o ouvido acostuma com a ideia, ela fica... É por isso que eu falo da questão de
às vezes quando você lança uma ideia simétrica, que seja, ela puxa a atenção da harmonia para ela justamente por isso. Porque o ouvido está buscando por uma coisa que, peraí, eu não conheço isso aqui. Aí, uma vez que eu entendo, fica claro. É muito interessante, bicho, porque eu sofria muito com meus autoquestionamentos no início dos meus estudos na escola de música, né? No curso técnico de guitarra. Porque eu via os caras tocando e eu gostava muito, e eu estava ali estudando as coisas, mas meu som não chegava lá. Eu demorei um tempão, o Manoca sempre dizia isso, você precisa se acostumar a ouvir aquilo. Porque quando Uhum. você toca as notas que você está procurando, as suas mãos, o seu ouvido, lhe levam para outro lugar. Uhum. Você passa pelas notas que você gosta, mas você não costuma parar muito nelas. E eu Pois é, fiquei, pô, exatamente. bicho, pode crer. E aí tá, então aquela nota é aquilo ali que eu estou procurando, tá bem. É bem isso que você disse. Você está fora de quê, né? Porque se Exato. você olha para todas as notas como notas, como notas possíveis, né? Como elementos numa situação que vão causar a cada um a sua sensação específica, aí você começa a ter um resultado diferente, né, na tua busca melódica, né? Pois é, Digamos assim. eu acho totalmente que o caminho a ser a música deve ser observada e encarada é esse, entende? Cada estilo define suas notas aceitáveis, vamos dizer assim, mas no fim de tudo, bicho, é tudo música e você precisa tirar esse peso das costas. Caramba, eu toquei a nota errada. Não, acredita nessa nota, entendeu? Entende que ela é parte de um conjunto, sacou? Entende que ela é parte de um conjunto que representa uma cultura, uma etnia, o que seja, sacou? Porque, por Uhum. exemplo, quando eu estava na universidade, eu estudei música com quartos de tonos, etc, sabe? E foi com o Peter Evans, né, o famoso Pedrão, o baixista que toca no bumbum mimoso, que toca no trio do AIDS, e eu tive a honra de estar no meu trio também, nos últimos shows. E aí era massa, porque a gente fazia, às vezes, pegar um exemplo que ele tocava, que era... Qual é a nota fora? Sacou? Aí, de tanto ouvir... Essa nota aqui, ó. Essa seria o original, mas como a escala, como o Macan, que é como eles chamam a escala, é tocado é assim, ó. Essa é a nota, que está um quarto de tom acima. Um coma, né? Olha o original como é. Original, quarto de tom acima. É muito discreto, né? Sacou? Sacou? Então, era muito engraçado, porque quando terminava a aula, que eu voltava para casa e escutava qualquer música, eu dizia, pô, tá tudo desafinado, sabe? Porque tava tão na cabeça, entendeu? Tava tão na cabeça. Então, às vezes, eu gosto de fazer isso tocando, às vezes. Eu tô tocando. Dá uma cor diferente. Dá uma cor diferente na hora Sim, de tocar. sim, sim. Pô, pode crer. Entende? Vai muito do que o cara tem, do que o cara absorve, né? Do que o cara constrói consigo mesmo, né? Relativamente ao som, né? Não digo nem a música, mas ao som. Essa coisa tá feio, tá desafinado, tá isso, tá aquilo. É Pois muito é. do que o cara constrói, né? Agora eu achei massa quando você disse assim, não existe isso de nota errada. Eu me lembrei de uma frase que já não, não sei de quem, não consigo lembrar de quem, que disse assim, não tem essa de nota errada, tudo depende do tamanho da sua careta. E eu ri demais com essa Exatamente. frase porque é verdade. Imagina. Porque eu fiquei olhando, eu disse, como assim? E o cara disse, ó, uma coisa é tu tocar essa nota aqui. Tocou, é assim, beleza, isso não vai fazer efeito nenhum. Mas se tu faz assim, Pode crer, pode crer. aí já é outra nota, né? Mas eu achei interessante porque tem muito sentido nessa fala, por mais que seja uma brincadeira dessa pessoa, que é
Se você tem, e eu demorei muito para compreender isso. Se você tem convicção do que você está procurando, do som que você está procurando, pouco importa se no conceito de X ou de Y aquilo está certo ou errado. Para você, é o som que você queria, a nota que você queria, a expressão que você queria naquele momento, né? Acontece, obviamente, de você fazer uma coisa, uma passagem, uma nota, o que seja, que não lhe agrada, né? Mas, de uma maneira geral, você precisa aprender a aceitar a si mesmo, né? Encontrando seus caminhos, independentemente do que... Estou curtindo a ideia. Como é? Como é? Vai rolar uma parte 2 desse workshop, eu estou curtindo a ideia. O papo tá massa, tá massa. Tá certo. Gabriel, olha, inclusive, eu falei mais nessa tua aula do que todo mundo, talvez por esse clima. Alô? Gabriel? Opa, voltou. Meu irmão, desculpa, foi a minha internet, ó. Seguinte, meu irmão, seguinte. Não vou falar mais não para não lhe atrapalhar. Falta aí 2 minutos e 30 segundos. Toca pra gente o que você quiser tocar. Desculpa, bicho, a minha conexão aqui deu problema, viu? Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. É isso que eu estou dizendo. Eu não sei se está no plano, mas se quiser fazer uma parte 2, eu estou disponível. Tá tranquilo aqui. Ô, meu irmão, a gente vai fazer num outro momento, porque inclusive eu tenho um compromisso quando terminar aqui. Mas valeu demais. Obrigadíssimo. Valeu, meu querido. Valeu, meu irmão, que massa, velho, que sonzeira da bexiga, ó. 30 segundinhos aí, gente. Nordeste Guitar Classics encerra por aqui essa primeira edição. Grato demais, Gabriel, e a todos que participaram aqui, obrigado, todas as pessoas que vieram aqui. Você, meu irmão, obrigado demais. Prazeraço, viu? Tamo junto, meu irmão. Forte abraço e até muito breve, viu? Se quiser aula, é só me contactar aí. A massa.